Então, eh, muita gente me pergunta por que a minha decisão de vir embora do Brasil para os Estados Unidos quando minha separação aconteceu. Eu tenho vários motivos que eu posso explicar para vocês qual foi a razão. Uma das razões, eu ouvia desde pequena o meu pai falar muito sobre os Estados Unidos. Ele tinha um amigo americano, esse amigo dele tinha ajudado ele durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele esteve puxando seringa na Amazonas. Foi ele que salvou meu pai, que meu pai estava doente com malária, e ele salvou meu pai. Eu, e meu pai tinha muita lembrança dessa pessoa, e essa pessoa falava muito aqui dos Estados Unidos, porque ele era americano, né? Então, meu pai tinha. E passou para mim aquela vontade de conhecer, de vir morar aqui, de conhecer a cultura, porque conhecer, eu já conhecia, porque eu viajava todos os anos com meus filhos para cá, eu trazia meus filhos quando eram pequenos, a gente ia para Disney, a gente ia para Tampa com o Busch Garden, a gente fazia esses passeios, mas a minha vontade era de viver aqui, conhecer a cultura. E o segundo motivo é que quando eu me separei, nessas minhas viagens para os Estados Unidos, para fazer compras, que eu também tinha uma loja, como eu já expliquei, eu conheci uma pessoa e eu me apaixonei por essa pessoa. Eu achava que essa pessoa é, ia me querer, ia ficar comigo, né? Então eu achei, eu vou embora para lá. Eu namorei com ele há algum tempo antes de eu vir embora, mas ele sempre dizia: não venha, que eu não quero você aqui, porque ele via a minha situação financeira no Brasil muito boa, eu tinha tudo do bom e do melhor, uma vida excelente, eu já tinha um apartamento alugado, quando eu saí, me separei do meu marido, eu aluguei um apartamento ali perto da Beira-Mar, na Frei Mansueto, que é uma rua de Fortaleza, e ele via a minha situação e ele sempre ia para lá, para Fortaleza, e ele achava que não era uma boa eu vim embora para cá. Mas eu queria, porque você sabe, a gente se apaixona, eu ainda jovem, 40 e poucos anos, e eu resolvi vir. E o terceiro motivo, teve outro motivo também que eu vou falar aqui para vocês. É, Meu ex-marido não ficou muito satisfeito com a separação. E ele, assim, eu não podia fazer nada, eu me sentia presa no Brasil. Então eu resolvi que vinha me embora. Resolvi que vinha me embora e arrumei minhas malas, como eu já falei, arrumei minhas malas, me organizei. Primeiro eu passei quase 6 meses me organizando, tanto financeiramente como preparando o terreno, né? Aluguei o apartamento, porque como ele dizia que não ia ficar comigo, eu sabia que ele não ia me apoiar, e realmente não me apoiou. No dia que eu cheguei de viagem, foi o dia 8 de agosto, não esqueço nunca esse dia, é, ele não, ele me esperou no aeroporto e me deixou com o meu filho, que eu trouxe, que já tinha 14 anos, 13 para 14 anos, e o meu sobrinho no hotel, porque o apartamento só sairia no dia 18 de agosto. Então, eu passei 10 dias no hotel. E assim foi. Eu vim morar aqui por esses motivos. Esse ano, o primeiro ano da minha vida aqui nos Estados Unidos, foi o ano mais difícil, não da minha vida, porque a gente às vezes tem anos mais difíceis. Por exemplo, quando meu pai morreu, foi um ano muito difícil na minha vida. Mas foi um ano muito difícil financeiramente. Foi um ano difícil porque eu não falava a língua. Foi um ano difícil porque eu ainda não tinha documento. Foi um ano difícil porque eu vim sem um trabalho certo. Eu vim sem nada, eu vim só com um pouco de dinheiro. Dinheiro, eu vendi, eu tinha bastante joias, vendi umas joias, coloquei outras joias na Caixa Econômica, que depois até eu perdi, e um dinheiro que eu tinha guardado do imóvel que eu tinha vendido para o meu ex-marido, eu trouxe somente isso, né? E a gente se empolgou muito, os meninos achavam que era uma aventura isso aqui, que a gente ia viver uma aventura, que a gente ia ser muito feliz aqui, e eles, toda noite a gente geralmente à noite a gente ia no Walmart. Aqui em Orlando só tinha um Walmart naquela época. Esse Walmart ficava ali na Sandy Lake, próximo da Joanne Parkway. E a gente ia, fazia a compra, fazia tudo.
E o dinheiro foi se acabando. Foi quando eu tive que arranjar um trabalho e fui trabalhar como limpeza, com minha amiga da Costa Cleaner. Trabalhei bastante tempo com ela e durante esse tempo que eu trabalhei, eu aprendi a trabalhar com limpeza, que eu nunca tinha feito limpeza na minha vida, né? Mas aprendi a trabalhar e, por sinal, eu já expliquei, eu trabalhava tão bem que as pessoas gostavam do meu serviço, os managers, os gerentes da empresa elogiavam para ela, falavam para ela que eu fazia um bom serviço, e apareceu aquela cliente que começou a me dar serviço, né? E dela veio outras clientes, porque quando você faz um trabalho bom, você, você consegue conquistar outras pessoas. Mas é aí que vem o bró da história. Com 9 meses que eu estava aqui com meus filhos, eles resolveram voltar para o Brasil. Eles não gostavam e resolveram voltar para o Brasil. Daí eu fiquei sozinha, sozinha. Ah, aí foi que a saudade aumentou, porque eu já tinha muita saudade da minha família. Naquele tempo a gente não tinha direito a um celular, a gente não podia ter. Eu tinha um telefone em casa, mas não podia ter como ligar para o Brasil, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha um Facebook, não tinha nenhum jeito da gente ligar para o Brasil, a não ser um cartãozinho que a gente comprava, tipo um cartãozinho de crédito, que você comprava um cartão assim de US$ 5 e você telefonava, você botava aqueles números, mas não podia ligar para celular, só podia ligar para telefone fixo no Brasil. Minha mãe tinha telefone, eu sempre ligava para ela, mas eu sofria muito com a distância. Eu tinha uma filha que ela era muito apegada comigo desde pequena, ela toda a vida dormia segurando na minha mãozinha, a mãozinha dela segurando na minha, ela era muito apegada comigo. E eu sofria muito a separação dela, e também dos outros maiores, né? E o tempo foi passando, e como eles foram embora, eu tive que ficar só. Eu fiquei só, daí eu tive que é, resolver tudo sozinha. Eu não tinha mais meus filhos, o meu sobrinho e o meu filho, para me ajudar, passar telefone para. Por exemplo, quando tinha um problema em casa, no apartamentozinho que eu aluguei, não tinha como eu me virar. Eu tinha que arranjar um jeito de me virar. Então eu comecei a pensar, ou eu aprendo inglês, ou eu não vou conseguir ficar morando aqui. Então eu resolvi educar meu ouvido, porque tudo na vida, gente, é a educação. A educação do meu ouvido influiu muito no meu aprendizado de inglês. Eu passei a ouvir as pessoas e tentar assimilar o que elas estavam fazendo, que isso se chama educação auditiva. Você educa o seu ouvido para ouvir uma música clássica, para ouvir uma música, um jazz, para ouvir, você educa o seu ouvido. Eu me lembro que, mudando um pouco o roteiro aí da viagem, quando eu era jovem, eu não gostava de um cantor brasileiro e minha irmã dizia: educa teu ouvido que tu começa a gostar dele. E assim é. A gente educa o ouvido da gente e começa a gostar. Então, meu filho e meu sobrinho foram embora. E eu fiquei sozinha. Naquele tempo, a gente usava telefone em casa, de uma empresa chamada Belsal. Quando tinha um problema, eu tinha que telefonar para resolver o problema por telefone. Para mim, era uma dificuldade muito grande, porque eu não falava inglês. Eu falava muito pouco. Você sabe quando você aprende a nadar somente para não morrer afogado? Assim foi no começo o meu inglês. Eu aprendi a falar inglês para não morrer afogada, né? Porque se eu não aprendesse qualquer coisa de inglês, eu não poderia ficar morando aqui. Porque qual é o sentido de você vir morar no país e não aprender a língua? Eu tive que aprender a língua. E eu fui educando o ouvido e aprendendo aos poucos. É tanto que tem muitas coisas engraçadas que eu ainda vou contar a vocês, de erros que eu dava falando inglês, que me causou problemas, que me causou perca de casas, que me causou muitos problemas. Depois, no outro capítulo da minha história, esse capítulo é falando do primeiro ano, né? Então, primeiro ano. Nesse primeiro ano também teve um lance bem interessante. Eu não pude comprar um carro, eu não pude. E aqui, naquela época, principalmente, Orlando era pequeno. Eu às vezes digo que eu vi esse filho crescer, que é Orlando, porque quando eu vim morar aqui, Orlando era tão pequeno, que a gente até para atravessar
Naquele tempo não tinha aquele Millennium Mall, não tinha aquela Avenida Americana que você atravessa, né? A gente, para atravessar para ir para Semora Boulevard, que é uma rua distante de onde eu morava, você tinha que atravessar o mundo inteiro para chegar lá, porque não tinha caminho. Depois foi feito esses caminhos. E voltando ao assunto de eu ter que me virar, né? Eu tinha que me virar e eu resolvi aprender inglês. Fui aprender inglês para resolver tudo. O meu filho e o meu sobrinho voltaram e eu fiquei sozinha no apartamento. Daí foi nessa época que eu perdi o trabalho na construção civil, que eu limpava a casa de construção civil, né? Com minha amiga. Eu perdi. Aí eu tive que alugar, eu tive que entregar um apartamento que eu morava e ir morar com uma amiga. Mas entre esses momentos ruins que teve na minha vida, enquanto meus filhos moravam aqui, teve momentos que às vezes eu não tinha dinheiro para pagar as contas, ou para comer, ou para comprar alguma coisa para eles. Eu ficava me sentindo muito mal, porque meus filhos eram acostumados com tudo, com o pai dele. A gente tinha uma situação financeira relativamente boa, então eles não tinham costume. Eu nunca tinha limpado uma casa na minha vida, como eu já falei, mas aprendi. Então a gente, às vezes, eu ia assistir um culto na Igreja Assembleia de Deus, é bem engraçado, gente, mas é verdade. Para no final do culto, eles davam uma cesta básica. Essa cesta básica continha pão, continha alguns enlatados, muitas vezes os enlatados iam até amassada a lata, mas a gente escolhia os melhores para poder comer. E meus filhos, e meu filho e meu sobrinho, né? Eles sofriam muito com isso, porque eles chegavam em casa, não tinha ninguém para fazer uma comida para eles, porque eu trabalhava, eu saía de casa 4 da manhã, só voltava muitas vezes 10, 11 horas da noite. Eles viviam basicamente sozinhos. Então, eles resolveram voltar para o Brasil. Esse é um dos grandes motivos que eles resolveram voltar para o Brasil. E eu fiquei. Aí foi que a dor aumentou. Aí foi que o meu coração ficou partido. Aí foi que minha vida se transformou mesmo num mar de lágrima. Eu chorava muito. Eu quase todo dia eu ficava pensando os momentos que eu estava perdendo. Minha filha casou nessa época, acho que foi nessa época, não, foi depois. Essa história do casamento vem depois, não foi agora. Até o casamento da minha filha eu não pude ir, da minha única filha que morava naquela época, é, que casou no Brasil, porque a minha outra filha já estava divorciada também, e eu não pude ir para o casamento dela. Mas isso é outra história que eu vou contar depois. Vamos para a história que interessa. A história que interessa é essa, do primeiro ano que eu passei aqui, que foi um ano muito difícil. As pessoas às vezes dizem, porque você sofreu, quer que a gente sofra? Não, eu não quero que ninguém sofra o que eu sofri aqui, porque o meu sofrimento aqui foi muito grande. Não foi uma coisa assim, digamos, normal. Era muito sofrimento, eu não tinha condições, eu que tinha uma vida boa no Brasil, passei a limpar casas, limpar privada, meus joelhos se encheram de calo, minhas mãos encheram de calo, e eu fiquei muito triste, muito, muito, muito triste com a ida do meu filho para o Brasil, porque aí sim você ficou sozinha, sozinha. Eu tinha amigos? Tinha amigos, mas você não conta com os amigos, você conta com sua família. Eu contava com eles, e eles foram embora. E eu fiquei, foi daí que eu comecei a trabalhar com limpeza de casa, que eu já tinha uma casinha, e essa senhora começou a me referenciar para outras pessoas. É, eu costumava dizer, essa mulher que eu limpava a casa dela, ela era muito exigente. Eu chegava às 8 da manhã na casa dela, só saía às 6 da noite. Ela fechava a porta de chave, porque ela não confiava, ela não me conhecia, né? Ela não confiava, e eu só saía depois que eu terminava todo o serviço da casa e ainda lavava o carro dela e o do marido dela. Era uma exploração grande, assim, mesmo, uma exploração muito grande. E daí eu resolvi é, partir para limpar casas, né? Outras casas. Comecei, nesse tempo eu já estava com outra pessoa, tinha conhecido um italiano que dizia que era italiano, no final das contas nem italiano era, porque aqui tem muito dessas coisas, né? E ele me ajudou muito. Ele foi morar comigo, meus filhos não moravam comigo, ele foi morar comigo, e ele era quem resolvia basicamente meus clientes.
Quando eu conseguia um cliente novo, ele ia comigo, conversava, e assim eu fui formando o meu schedule, né? E eu passei a limpar casas. Mas teve um período que as casas diminuíram e eu comecei a trabalhar no hospital de velhinhos. Os velhinhos moravam no nursery home, que eles chamam aqui nursery home, que é uma casa de idosos, né? E eu trabalhava lá, passei a trabalhar lá. Aí eu saía de casa às 4 da manhã também, só chegava às 9 da noite. Dormia até às 2 da manhã, 3 horas, e partia para Lakeland para trabalhar também. Então, isso, gente, é um resumo assim, bem, bem resumido do primeiro ano da minha vida. Tem muita coisa para eu contar desse primeiro ano. Esse primeiro ano foi feito de emoções, foi feito de tristeza, foi feito de alegria, foi feito de muito arrependimento. Muitas vezes eu me arrependi, mas eu dizia: não, eu não vou voltar, não vou voltar. Eu vou ficar, eu vou ser forte, eu vou conseguir, eu vou provar para mim mesma que eu sou maior do que tudo isso. E fiquei aqui. É, depois disso, depois desse primeiro ano, que tem muita história para eu contar nos próximos vídeos do primeiro ano, mas basicamente isso foi o meu primeiro ano aqui. Um ano de muita, muita, muita tristeza, muita decepção com as pessoas, com os amigos, muita decepção, muita falta de dinheiro, muita falta de trabalho, é, muita coisa aconteceu. E isso aí, gente, eu tenho que ir contando aos poucos, porque é bem complicado contar tudo de uma vez. Você esquece um pouco a sua história, você fica tentando relembrar, fica aquele. Parece assim um redemoinho de emoções e de lembranças e de sentimentos, mas para você que está vindo morar aqui e está sofrendo com o primeiro ano, aguenta, aguenta, porque no final vale a pena. Para mim valeu a pena e vai valer para você também, com toda certeza. Então eu espero que, sei lá, vocês tenham entendido mais ou menos a minha história. Eu vou contar entre linhas as coisas que aconteciam, né? Vou contar ainda nos próximos vídeos, vou contar mais coisas, porque eu tenho muita história para contar dessa América. São 26 anos de uma longa jornada. Então, gente, agradeço quem ficou comigo até aqui. Compartilha esse vídeo e clica no sininho, tá bom?